Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, né? Nós começamos falando da ansiedade, aquela ansiedade da expectativa da espera, de dias antes, de um dia antes, e hoje nós vamos falar de uma outra ansiedade, da ansiedade que é atemporal. Ela não é definida pelo tempo, não é o tempo futuro que define a nossa ansiedade mais. É a ansiedade que toma conta do nosso ser, aquela ansiedade que não nos deixa pensar, ansiedade que faz a gente parar de pensar, parar de raciocinar em alguns momentos, e é dessa ansiedade que nós vamos falar hoje. E aí eu vim para esse lugar bonito aqui, para você dar uma olhadinha, para você ver, para você contemplar os lírios do campo, para você contemplar as flores aqui do quintal da minha casa, que a minha esposa cuida. Então, para você já ir relaxando, para você ter esse tempo de controlar a sua ansiedade. A ansiedade que foge ao tempo, a ansiedade que já não se preocupa mais com o futuro. Não é a ansiedade que está preocupada com o futuro, com o presente ou com o passado. Você anda ansioso por aquilo que já aconteceu, achando que você poderia ter feito diferente, que você poderia ter agido de maneira diferente. Você anda ansioso pelo dia de hoje, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer daqui 5 minutos, 10 minutos, ansiedade pelo futuro. Ou seja, quando Jesus fala no texto de Mateus 6,25, não andeis ansiosos, o que ele está falando? Para que você não ponha a ansiedade como companheira sua, ao seu lado. Ou seja, a ansiedade como companheira de caminhada sua. Todos os dias a ansiedade está do seu lado e você anda com ela e você caminha com ela. A gente pode começar falando um pouquinho sobre a ansiedade em crianças, ansiedade infantil. Gente, a gente começa a olhar para as crianças de hoje em dia, elas estão extremamente ansiosas. Os jogos, a vida faz que o pensamento dessas crianças estejam cada vez mais acelerado. O Dr. Augusto Cury vai chamar essa síndrome de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que já começa com a criança está toda a adrenalina e ela não consegue parar quieta. A gente acha que toda criança hoje é hiperativa, mas não, na verdade o pensamento dela está muito acelerado e a gente já não consegue mais controlar essas crianças, não consegue mais controlar a ansiedade dessas crianças. Essa semana eu tive um caso muito engraçado, eu passando pela rua e eu vi uma mãe e uma criança viu dois louros, 2 papagaios, e ela, quando viu a criança quando viu esse papagaio, ela falou assim: olha mãe, e parou um pouquinho e começou a olhar para aqueles passarinhos, e a mãe imediatamente, poucos segundos depois, falou assim: olha, vamos embora que eu tenho mais o que fazer. Ou seja, o adulto também está acelerando as crianças, os jogos estão acelerando a criança, a vida está acelerando a criança, e nós já temos crianças ansiosas desde cedo. A humanidade está começando a ficar ansiosa desde cedo. Criança ansioso pelo jogo novo, criança ansioso pelo brinquedo novo, criança ansioso quando vai fazer qualquer mudança, bate a ansiedade nele. Então essa é uma das ansiedades que nós podemos ver que começa logo na infância, a ansiedade infantil. E a gente pode continuar falando desse assunto, né, nos adultos, como aquela ansiedade que nos causa doença. A ansiedade que nos causa a angústia, a ansiedade que nos causa a depressão, a ansiedade que nos causa diversos males. Essa ansiedade vem tomando conta da sociedade, vem tomando conta de cada um de nós. Por causa disso, nós andamos com a ansiedade ao nosso lado. Esse tempo em que nós tivemos que parar por causa dessa pandemia, nós começamos a entender que mesmo parado, nós estamos ansiosos. Porque nós temos a sede por fazer alguma coisa. Nós estamos ávidos a ter que pôr o corpo em movimento para fazer alguma coisa. Ou aquele que trabalha gostaria de estar voltando para o trabalho. Nós não sabemos o que fazer com o tempo disponível. Nós não sabemos como contemplar as coisas boas da vida. Nós não sabemos mais como sentar e conversar durante algum tempo. Eu lembro que quando eu era adolescente, jovem, eu sentava com meus irmãos na varanda da minha casa, na frente da minha casa, e a gente olhava a lua, olhava as estrelas, e ali a gente passava horas conversando. A humanidade de hoje não sabe mais conversar. A humanidade de hoje
não sabe mais não ser ansiosa. Eu preciso estar fazendo alguma coisa de valor, eu preciso estar fazendo alguma coisa importante, porque senão eu sou um inútil. E é isso que está sendo colocado na nossa mente, é isso que está sendo muitas vezes colocado no nosso coração, e nós não sabemos mais como controlar a nossa ansiedade, nós não sabemos mais como controlar o nosso ser, e nós abraçamos a ansiedade e começamos a colocar ela como companheiras de caminhada na nossa vida. E eu queria finalizar com vocês falando sobre a ansiedade. Atrapalha os nossos projetos com Deus? A ansiedade atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Sim, a ansiedade atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a ansiedade atrapalha o nosso caminhar com Deus, porque já pensou você agora, nós nos preparando para voltar para os cultos, nos preparando para estar nos cultos, ou mesmo quando você para assistir os cultos online, para você ouvir uma palavra, você ansiosamente começa a trazer seus pensamentos para outro lugar. Nossos pensamentos muitas vezes não estão focados aonde nós estamos. Nosso pensamento às vezes está focado no nosso trabalho, às vezes nosso pensamento está focado na nossa casa, às vezes nosso pensamento está focado numa discussão que a gente teve. Ou seja, ansiosamente nós não conseguimos estar presente no lugar que nós estamos. E aqui eu falei do culto, mas eu posso trazer para sua casa. Você anda realmente presente na sua casa? Você é uma pessoa que está presente na sua casa? Ou você é uma pessoa que tem corpo presente na sua casa, mas de fato você não consegue estar ali, porque o seu pensamento está acelerado, já indo para o trabalho, o que você vai fazer amanhã, como você vai ganhar seu dinheiro, e aí você vai para o trabalho, mas quando você chega no trabalho, a ansiedade não deixa você também estar no trabalho. Você começa a pensar no que você tem que para fazer à noite. A ansiedade não te deixa estar na sala de aula, porque você pensa no que você vai fazer depois da sala de aula, nos jogos que você vai ter. A ansiedade não deixa nem você ficar junto com as pessoas que você ama, porque você está sempre com o pensamento em outros lugares. Então a ansiedade nos afasta de Deus, porque quando nós andamos ansiosos, o nosso pensamento não consegue focar em Deus, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos buscar a Deus, nós estamos sempre buscando coisas novas, buscando pensamentos novos ou pensamentos antigos, e isso vai nos angustiando, isso vai nos trazendo a angústia, e a essa angústia nos traz outros males, conforme eu já disse, nos traz a depressão, nos traz síndrome do pânico e traz inúmeras outras coisas que você tem que aprender a controlar. Como nós controlamos a ansiedade? Como nós podemos controlar tudo isso? Queria deixar essa última dica para você do que fazer com essa ansiedade. Então você vai largar a ansiedade, largar essa companheira, com algumas dicas aqui para você começar a fazer isso. A primeira, a oração meditativa. Você vai buscar um texto bíblico, você vai buscar um texto que vai fazer sentido para o dia que você está vivendo, e nesse texto você vai entrar em oração, entrar em meditação ao Senhor, vai entregar todo esse tempo ao Senhor, todo o tempo de ansiedade você vai entregar ao Senhor. Então essa é uma dica valiosa, importantíssima. Isso vai te ajudar como controlar a sua mente, como baixar toda a excitação da sua mente, vai pedindo para o Espírito Santo te conduzir, vai pedindo para Deus te conduzir nessa reverência da adoração ao Senhor. Uma outra dica é: contemple as coisas bonitas da vida, contemple as coisas boas da vida, contemple as coisas simples da vida, contemple estar com a sua família, contemple estar aonde você está. Que isso é uma outra dica muito importante. Às vezes você está no seu trabalho, esteja no seu trabalho. Não é hora de você focar na sua família. Se você está com a sua família, concentre-se na sua família. Esteja com a sua família, esteja no culto, esteja onde Deus te colocou, no momento em que você está, e procure ser a melhor pessoa possível. Procure resplandecer a face de Deus, procure ser uma pessoa agradável com os outros, que as pessoas se agradem de você, para que ninguém fique agitado com a tua presença. Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez orar por você, para que o Senhor possa te abençoar, tirando toda a ansiedade do seu coração. Pai Todo-Poderoso, eu oro por essas pessoas, eu oro por essas famílias, eu oro
em favor de todas as pessoas, contra a ansiedade, contra esse mal que vem afetando a sociedade, Pai, contra os ataques de Satanás contra as vidas das pessoas, nos deixando ansioso. Nós não conseguimos viver o tempo presente, nós não conseguimos viver aonde estamos, mas em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, afasta toda a ansiedade e nos traz a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. É o que eu oro em nome de Jesus, e você junto comigo pode dizer um amém.